Temos então que o trabalho ele era acima de tudo uma atividade social, pois estava voltado para o bem da coletividade e não para um processo de acumulação. Só que, com o passar do tempo, isso mudou. E aí, no momento em que o trabalho passou a ser visto como uma atividade autônoma, né, e não de um grupo de pessoas, e não uma atividade que precisava da participação de todo o grupo, e também, à medida que o trabalho passou a ser orientado para a acumulação, ocorreu o rompimento dessas sociedades tribais, né? De toda essa conjuntura, de todos esses aspectos que compunham uma sociedade tribal. Elas agora passaram para um outro tipo de formação social, que foram exatamente os impérios e os reinos. Né? E foram esses impérios e esses reinos que deram origem às grandes civilizações da antiguidade, como os gregos, que vocês lembram das aulas aí do ensino médio, os egípcios, os persas, os romanos. Certo, gente? Então, a perspectiva do trabalho mudou e a forma de organização social também mudou, para a gente ver como uma coisa anda sempre junto da outra. A ideia de trabalho e a forma como a sociedade se organiza estão sempre assim, juntas, unidas. No momento em que a ideia de trabalho mudou de uma forma de enxergar uma atividade social coletiva visando satisfação das necessidades do grupo para uma ideia de atividade autônoma que deveria ser praticada com a finalidade de acumulação, a forma de organização da sociedade muda, né? Então as tribos elas passam a se unir e dar origem aos reinos e aos impérios. E uma outra consequência disso é a mudança, né, na visão do trabalho e na visão da sociedade, porque passa a existir agora a escravidão. Quem não lembra aí que a sociedade grega era uma sociedade escravocrata, a sociedade romana, a sociedade persa, todos esses povos da antiguidade, eles eram escravocratas. E como era que isso se dava? Ora, muito simples. Em uma conquista, né, territorial, por exemplo, aqueles povos vencidos eram trazidos para o seio do povo vencedor e eram transformados em escravos. Mulheres, crianças, especialmente homens, todos eram transformados em escravos, todas as riquezas daquele povo vencido ficavam com o povo vencedor. Quem não lembra aí das guerras, das grandes guerras travadas dos povos guerreiros, como por exemplo os espartanos? Quem aí não já assistiu aqueles filmes, né? Que retratam essa realidade do mundo grego, de guerras, de tomar povos como escravos. E antes isso não existia, né? Isso passa a existir no momento em que a perspectiva do trabalho muda. Então, gente, nós temos que os clãs deram origem às tribos, né? Como já vimos. E aí as tribos deram origem aos reinos e aos impérios. A união de tribos, que já era um grupo bem maior, deu origem aos reinos e aos impérios. E também um outro fato importante acontece aqui. Aquela sociedade poligâmica, matriarcal também muda, certo? Como eu disse para vocês, que com o passar do tempo essa forma de família iria mudar. Então, é exatamente aqui, quando do surgimento, né, dos primeiros reinos, dos primeiros impérios, agora a família passa a ser monogâmica, patriarcal. O homem passa a ser o centro, né? E toda a família passa a girar em torno da figura masculina. Então, temos aí que as disputas entre os diferentes povos levaram os vencedores a se apossarem das riquezas dos vencidos. Então, terras, animais, pessoas. O direito de conquista submete o vencido à condição de escravo. E aí, como eu disse para vocês, Grécia e Roma ilustram muito bem isso, né? E escravos ou pagadores de impostos, de tributos, porque muitas vezes um povo, quando conquistava outro, não poderia acontecer de não os levar como escravos, mas, ao invés disso, cobrar deles pesados, altíssimos tributos, né? Pois bem,
opera-se aí uma nova divisão do trabalho que vai substituir a divisão por sexo e por idade. É a divisão entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual. O trabalho manual, de quem labuta na terra, e o trabalho intelectual, que planeja e ordena a vida social. Então, a visão de trabalho mudou. A partir do momento que surge a figura do escravo, né, que são exatamente esses povos conquistados, passa a existir duas formas de trabalho. Um trabalho braçal, um trabalho forçado, que era o trabalho que era exigido desses escravos, né, num regime escravocrata, e o trabalho intelectual, que era o trabalho de planejamento, de organização, que era desenvolvido, exercido por quem dominava, né, pelos que detinham o poder. Certo? Nesse contexto, a condição de escravo faz surgir uma visão negativa do trabalho. Ele passa a ser visto como castigo e sofrimento. Ora, se antes o trabalho era visto como algo bom, algo necessário, e não como algo pesado, como algo exaustivo, né? Como muitas vezes a gente tem hoje, a visão que a gente tem hoje acerca de algumas atividades que a gente exerce. Né? O trabalho era visto como uma coisa boa, como uma coisa importante, é bom, é positivo, porque é através disso que nós vamos ter as nossas necessidades básicas satisfeitas. Isso era a visão inicial. Quando passa a surgir a ideia do escravo, a visão do trabalho muda, né? O trabalho passa a ser visto de uma forma agora negativa. Ora, quem pode imaginar trabalhar na forma de um escravo? Como é possível achar que aquela forma de trabalho é positiva, é benéfica, traz bem? Claro que não, né? Condições terríveis de trabalho acerca de muitas agressões físicas, às custas de muito sofrimento. Então não tinha como ser diferente. A visão do trabalho como algo bom e positivo mudou para algo negativo, né? Algo que era visto, na verdade, como um castigo. Você perdeu a guerra, então agora você vai ter que trabalhar para mim, é o seu castigo, né? E, obviamente, esse castigo se dava às custas de muito sofrimento. Pois bem, uma fase seguinte na história vai nos mostrar o surgimento da Idade Média. Quem lembra aí? Depois lá da queda do Império Romano, né? Já depois ali de Grécia, dos persas, surge o Império Romano, e aí depois da queda do Império Romano, dá-se início a uma nova fase na história, que é exatamente a Idade Média. Na Idade Média, vamos recapitular aqui as aulas de História do Ensino Médio, houve a migração das cidades para a zona rural, novamente, né? Os reinos eles foram se desfragmentando, aquela ideia de um grande aglomerado de pessoas em um mesmo lugar, né, que eram as cidades, foram perdendo espaço, foram se desfragmentando e as pessoas passaram a se concentrar novamente na zona rural. E aí as atividades agrárias voltaram a ter peso, né? Voltaram a ganhar muita força. A escravidão dá lugar agora à servidão. Quem lembra aí que na época da Idade Média existia esse regime de servidão, né? Você trabalha para mim, eu lhe dou a terra. Os grandes proprietários de feudos, né? Os senhores feudais, eles tinham a terra, tinham os equipamentos, tinham todo o material. E aí eles contratavam os servos para trabalhar para eles e aí, obviamente, ali, maior parte daquela produção era destinada ao senhor feudal. E o mínimo que era possível, né, ser dado era destinado ao servo. Então, não existia mais aquela ideia de escravidão nos termos do que acontecia em Roma e em Grécia, ou no Egito, ou na Pérsia. Não, a ideia de trabalho agora novamente muda, né? Agora eu trabalho para me satisfazer, apesar de não poder ficar com todo o fruto do meu trabalho, mas agora eu pelo menos recebo uma contrapartida, uma vez que quando escravo não recebia-se nada, simplesmente trabalhava-se exaustivamente para satisfazer as necessidades para satisfazer os interesses, né, do proprietário do escravo.
Agora, no regime de servidão, na Idade Média, isso muda. Eu passo a ter uma retribuição pelo meu trabalho. É ínfimo, é pouco, é só o necessário para que eu sobreviva. Mas existe essa contrapartida. E aí no feudalismo, né, a produção do feudo servia, porque era feudo. Feudo era um grande espaço de terra, né, uma grande propriedade rural. E aí a produção no feudo servia para atender às suas necessidades. Então a gente não falava muito, na época do feudalismo não se falava muito em produzir excedentes. Então novamente meio que volta para essa visão de não necessidade de acumular, não necessidade de ter excedentes, né? Então, no feudalismo, os servos produziam para satisfazer as necessidades dos senhores feudais, bem como as suas próprias necessidades, e não havia essa ideia de precisamos produzir para comercializar, para trocar, enfim, não tinha essa perspectiva. A ideia era satisfazer as necessidades do feudo, certo? E no máximo, se havia algum excedente, trocava-se um produto ou outro com, né, o feudo vizinho. Então, a tecnologia era simples e o espaço de tempo para isso não era muito corrido, não era nada muito que exigisse algo muito rápido, era uma coisa simplória, uma tecnologia simples que exigia uma produção até lenta, né, sem a necessidade de muita complexidade. Nessa época, o trabalho estava muito ligado ao mundo prático, à vida cotidiana, né? Já que ele tinha a ideia de satisfazer as necessidades do feudo, dos senhores feudais e dos servos, enfim, de todos que ali residiam. Mas, caminhando um pouco mais na história, nós vamos ver que essa fase da Idade Média e essa fase do feudalismo também vão ser encerradas. E uma outra fase vai surgir, né? Novamente vão surgir as cidades. Parece que a história é um pouco cíclica, né? É o tempo todo. Acontece algo, isso se desfaz, um tempo depois aquele algo volta a acontecer, depois volta a ser desfeito. É mais ou menos isso que a gente está enxergando aqui, caminhando pela história das sociedades, né? O feudalismo ele entra em crise devido a várias coisas, devido a vários acontecimentos. Por exemplo, esgotamento de terras, aumento da população, a crise de fome, doenças, o comércio que passa a se desenvolver ao redor dos feudos. Então, tudo isso faz com que o modo de produção feudal vá perdendo espaço, vá ficando cada vez mais enfraquecido. E a vida nas cidades volta a ganhar força, né? Volte a ganhar força. Faz com que o feudalismo se enfraqueça e a vida nas cidades volte a ganhar força. Certo? Pois bem, e aí é a partir do desenvolvimento das cidades que passa a surgir uma nova visão acerca do trabalho. O desenvolvimento do comércio e das atividades urbanas vai gerar um novo grupo social composto por comerciantes e artesãos que precisam afirmar o seu trabalho como a origem dos bens